amigos. Bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube da Irmã Rosa. Sejam todos bem-vindos, os que estão nos assistindo pela primeira vez. Sejam vocês especialmente bem-vindos. O tema do mês está sendo a serviço do Cristo. E hoje teremos o companheiro Marcelo Escocardi, do Jefa, que vai nos falar sobre o tema O Problema da Paz. Mas antes de passarmos a palavra ao nosso companheiro, vamos ler a página de harmonização e fazer a prece. A página escolhida é do livro Minutos de Luz, de Pastorino, e intitula-se Paz. Cultive a paz. Você é responsável pelo mal ou pelo bem que acontece em sua vida. O pensamento em sintonia com Deus é luz que ilumina seus passos em qualquer caminho. Cultive a paz dentro de você mesmo. Seu coração é fonte de esperança e alegria. Conscientize-se de sua função no universo, procurando servir a todo momento com vibrações puras de amor. Desse modo, você estará aurindo a verdadeira paz. Convido-os agora, amigos, a orarmos. Que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e, unidos nesses fluidos, possamos nos concentrar na palestra de hoje, para que possamos estar em sintonia, em harmonia com os benfeitores e assim aproveitarmos da melhor maneira possível os ensinamentos que nos serão trazidos. Te pedimos ainda, Mestre amado, que ampares a essa terra inteira. Há tantos que sofrem, há tantos, Senhor, que se encontram afastados de Ti, e que todos nós possamos Te ter como modelo e guia. Que assim seja. Agora passaremos a palavra ao nosso companheiro Marcelo. É com grande contentamento que retornamos aqui ao Centro Espírita de Irmã Rosa para mais uma vez compartilhar com vocês algumas reflexões, trazendo o abraço dos nossos companheiros e amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, o nosso Jefa. E o tema que nós vamos desenvolver hoje aqui é o problema da paz. Qual é o fundamento desta nossa temática de hoje? Existe um livro, Páginas do Espiritismo Cristão, do Rodolfo Caligares, e ele tem exatamente um capítulo, que é o de número 50, que trata justamente da questão do problema da paz. Mas nós vamos, juntamente com esse tema abordado lá pelo Rodolfo, nós vamos trazer também o ensinamento de Jesus, que consta lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então nós vamos juntando esses dois ensinamentos e vamos desenvolver o nosso assunto de hoje. Qual é o significado da paz do mundo, Desde os povos antigos, mesmo antes de Jesus. Se queres a paz, prepara a guerra. Olha a ideia das pessoas daquela época. Qual era a argumentação deles? Era que para viverem em paz, as pessoas e as nações precisavam estar prontas para a guerra, que era um sinal de força para atemorizar eventuais agressores e os fracos. O significado da paz do mundo ainda hoje é de um descanso, aquela vida mansa, aquela vida boa, que tantas pessoas sonham. O descanso é importante, evidentemente, que o nosso organismo físico precisa se reabastecer de energia, então o lazer é natural. Mas fala-se do silêncio, como se fosse encontrarmos silêncio ao nos retirarmos para lugares ermos,
O silêncio não é só físico, o silêncio é interior também. É como se nós tivéssemos ausência total de guerra. Isto é, na realidade, o que todas as pessoas querem é isto, a paz, e anseiam por ela, por terem a absoluta consciência de que ela é indispensável à própria felicidade, bem como a da coletividade a qual ela pertence. Entretanto, quando nós vamos olhar a evolução da história da humanidade e nos reportamos lá ao ano 2270 aproximadamente antes de Cristo, nós vamos ver contabilizados mais de 200 guerras, o que é uma estatística realmente muito triste para a humanidade. Então, a paz do mundo é aquela que nós sonhamos, do desejo de não termos obstáculos algum, que a nossa saúde física seja perfeita, e tantas vezes sabemos que essa saúde é um talento que nós recebemos, passamos a vida toda e não reconhecemos, não utilizamos esse talento que nos foi concedido para devolver ao próximo os benefícios desse nosso talento. Nós achamos que a paz do mundo significaria que nós possamos ter a nossa vida, as nossas finanças equilibradas, e nós sabemos, todos que já vivemos um pouco mais de tempo, né? Estou me aproximando aos 70 anos, e nós sabemos que todos, praticamente todos, né? Nós passamos períodos em nossas vidas com bastante aperto financeiro. É natural. No início, quando você é jovem, sai para trabalhar, depois, quando se casa, quando vai comprar um imóvel, se tiver a oportunidade, quando os filhos vêm, na hora dos filhos estudarem, né? Então, nós temos sim, passamos dificuldades financeiras, falando do momento atual, né? Nessa época de Covid, quantas pessoas têm tantas dificuldades financeiras no momento, pessoas que tinham até situações bem equilibradas, né? Mas a paz do mundo envolve também o nosso querer de ter pessoas nos elogiando, como se nós fôssemos a perfeição, que não somos, né? Nós, os espíritas, temos um grande auxílio, um grande socorro da doutrina espírita, que nos mostra ainda tantos vícios que ainda carregamos, e nós, a partir do momento que vamos estudando, nós vamos nos conscientizando dessas nossas dificuldades e dessas nossas limitações, que ainda são tantas, não é verdade? Mas nós queremos também a tranquilidade pública. Nós vivemos numa cidade que, infelizmente, atravessa um período que já vem se arrastando, né? Onde nós temos bastante violência, bastante insegurança, mas não é só no estado do Rio, não é só no Brasil, em diversas partes do mundo nós também vemos isso. Então, essa tranquilidade pública, né, que nós desejamos tanto, por esta paz, não é tão fácil assim, e depende de gestos que envolvem a nós outros também, porque nós achamos que a tranquilidade pública depende só das autoridades, depende dos outros. Não, nós temos a nossa parte que podemos contribuir efetivamente. Então, essa paz do mundo que nós reconhecemos, nós pensamos, enfim, que é termos o mundo todo a nosso serviço. E sabemos que não é assim. Nós temos a paz do mundo, muitas vezes envolve, né, só nós acompanharmos, examinarmos mais detidamente as questões da guerra, as questões da evolução dos países, das nações, dos acordos que são feitos
bilateralmente ou multilateralmente, né? E nós vamos ver que as conquistas, desde os primórdios da humanidade, envolvem, infelizmente, dominação de povos sobre povos, escravizações de irmãos para irmãos, uma opressão muitas vezes extraordinária, envolvendo todas as atividades econômicas, políticas, sociais dos países, tantas humilhações, tantas vergonhas nós podemos conhecer através do que a história nos relata. Tantas vezes nós vemos privações terríveis, impondo frio, sede, fome a nossos irmãos. Quantas vezes nós temos a oportunidade de verificar a conivência que existe entre pessoas, entre grupos de pessoas, entre nações, para que com essa conivência nada leal, nada ideal, essa conivência acaba por beneficiar pequenos grupos e prejudicar tantas pessoas, tantas nações. Então é preciso que nós compreendamos todo esse cenário, todo esse panorama, para que possamos, na medida das nossas possibilidades, auxiliarmos na reconstrução, no desenvolvimento, para que possamos um dia, e conseguiremos, não tenhamos a menor dúvida, a paz que todos sonhamos, a paz que todos desejamos. Nós temos algumas tentativas de solução para conseguir a paz, sem dúvida alguma que nós temos. Nós temos os códigos, os decretos humanos, os tratados e as convenções internacionais entre nações ou blocos econômicos que, infelizmente, tenham sido formalizados. Eles são tantas vezes sistematicamente desrespeitados. Nós temos exemplos inúmeros ao longo da nossa história. Eles descumprem esses tratados, esses acordos, esses convênios, tornando aqueles instrumentos cujo objetivo era o favorecimento não só de grupos, mas também de nações e, portanto, da humanidade, esses instrumentos tornam-se inúteis, porque eles não realizam os seus propósitos, aquilo que foi acordado. Então é preciso que nós estejamos também atentos para que, de novo, sempre de novo, nós temos, porque os acordos são firmados lá e nós não temos essa possibilidade. Temos. Se nós temos o conhecimento, se nós nos interessamos por tratados tantos que interessam as questões humanas, as questões de meio ambiente, nós temos sim a possibilidade de nos expressarmos de uma forma educada, de uma forma cortês, né? E expor as nossas situações, nossos eventuais descontentamentos, participar, enfim, dessa evolução que vem se processando ao longo da humanidade, é verdade, ainda capenga, ainda de uma forma que nós gostaríamos que fosse mais acelerada, mas certamente vem evoluindo. No texto desse capítulo 50 que nós estamos falando, do livro Espiritismo Cristão, do Rodolfo Caligares, que nós estamos comentando também, tem uma parte lá que diz, de uma forma muito apropriada, né, de que o problema da paz é bem mais difícil, porque não é só uma paz material, ela envolve questões de ordem espiritual também. E ele só poderá ser resolvido, em definitivo, quando todos os homens
tiverem o conhecimento das leis de Deus e forem capazes de lhes dar o mais exato cumprimento. O que vai acontecer que vão transformar aquelas pessoas em colaboradores conscientes da providência divina. E é nesse sentido que nós devemos, sim, estar plenamente conscientes que não é só a questão que abordávamos há pouco, desse descanso, dessas pessoas nos servindo, de todo mundo nos elogiando, de nós termos recursos amoedados em quantidade elevada. Não, não é só isso. É preciso que tenhamos a plena consciência que isso envolve uma questão de ordem espiritual também. A paz que Jesus nos ensinou, ele nos mostra que é realizar a vontade do Pai. E através de Jesus, que nos trouxe palavras e ensinamentos exemplares para a gente. Nós temos lá no capítulo 11 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. E podemos aprender, revisitando aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós encontramos amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Esse, o primeiro e o maior mandamento. O segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos são mais do que suficientes para que nós compreendamos a grandeza do Divino Pai, o trabalho extraordinário que o Mestre Jesus nos trouxe em sua passagem terrena. E aí, se nós entendermos um pouquinho que seja todos aqueles ensinamentos, nós poderemos ter, a partir da prática diária dos ensinamentos de Jesus, nós podemos ir aprendendo a viver em harmonia com as leis divinas. E se nós examinarmos a história, mesmo de 2000 anos atrás, nós já vamos ver alguns exemplos absolutamente extraordinários. Os cristãos, tão perseguidos naquela época, eles cantavam de forma magnífica, com fé, com serenidade, na hora da morte, no circo, quando eles eram submetidos a questões infames de serem lançados às feras famintas, serem colocados em fogueiras, martirizados, crucificados de toda forma, E nós tivemos exemplo lá no próprio circo, do próprio Estevão, que acaba sendo, digamos, o primeiro mártir, do cristianismo, e Abigail, por estar noiva de Saulo na época, que era um perseguidor extraordinário, muito forte dos cristãos, Abigail lá em cima, com Saulo, identifica que era o seu irmão Gesiel que estava lá embaixo, e ele pede para Saulo para que retire ele da arena e vê. Então o Saulo já é retirado e levado para um cômodo em que eles ficam os três sozinhos, como nós sabemos, e na verdade, de fato, Abigail tinha razão, porque era Gesiel, e Gesiel, num ato de supremo entendimento já das leis divinas, vai dizer para a irmã que Saulo é um ótimo rapaz e que eles devem ser felizes, E Saulo, naquele instante, buscava entender como Abigail e Estevão entendiam a morte naquele instante, porque o olhar de Estevão era de muita tranquilidade.
com a paz, ele tinha a paz no olhar. E Saulo depois continua em sua saga de perseguição aos cristãos, e ele vai na porta de Damasco, em busca de Ananias para matá-lo, né? Porque Ananias havia ensinado bastante coisa do cristianismo para Abigail, e Saulo, sabendo disso, foi matá-lo. Então, as portas lá da cidade, aparece Jesus e que vai perguntar para Saulo: Saulo, por que me persegues, né? E então, a partir deste momento, Saulo vai se converter em Paulo, e nós conhecemos a história, que foi um grande discípulo e propagador do cristianismo, né? Mas a paz que Jesus nos ensinou está em qualquer parte onde domine o amor e o bem. O Espírito vai provar a sua elevação moral quando os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Que é isso que nós buscamos ao aprendermos, ao praticarmos, ao vivenciarmos os ensinamentos que a doutrina espírita nos dão, todos esses ensinamentos que nos são capazes de nos orientar, de nos guiar para a prática do bem, a prática da lei de Deus. E sabemos que quando o homem, então, praticar a lei de Deus, terá, sim, uma ordem baseada na justiça e na solidariedade. E ele próprio, o homem, será uma pessoa melhor, não tenhamos a menor dúvida, né? Existe uma passagem que é interessante a gente abordar um pouco, que é o aparente paradoxo que existe da paz de Jesus, né? Mateus, no capítulo 10, lá no versículo 34, que consta lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, estranha moral. E esse capítulo é muito interessante e merece muito a nossa análise mais atenciosa, né? Porque lá nos itens 16, 17 e 18, né, nós vamos poder identificar o que está escrito lá, que nós vamos fazer uma breve, muito rápida análise sobre aqueles itens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando Jesus vai dizer: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim para lançar a paz, mas sim uma espada. Olha que coisa assim que, no primeiro momento, quando desconhecemos essa passagem, nos toca de uma maneira muito desagradável, muito incompreensiva. Mas quando nós vamos nos ater a essa passagem, quando nós vamos estudar, nós vamos ver que Jesus alertou que a sua doutrina não se estabeleceria pacificamente. Haveriam lutas sangrentas entre irmãos de crenças diferentes e o seu nome seria o pretexto. Todos nós sabemos que isso ocorreu de forma demorada, de forma sistemática, sangrenta efetivamente, e que, na verdade, até hoje nós não nos liberamos totalmente. Quantos irmãos nós vemos de denominações religiosas diferentes, de doutrinas diferentes da nossa doutrina espírita, e que até hoje se degladiam, lutam, se ofendem por conta dos ensinamentos dele, do nosso Pai. É o mesmo Pai. Os entendimentos, as interpretações realmente variam, mas isso, em hipótese alguma, seria motivo para que esses irmãos se enfrentassem, se ofendessem,
se agredissem e até, infelizmente, se matarem, como ainda ocorre nesse sentido, né? Então, Jesus se referia à guerra, não, mas não somente essa guerra mortífera, em que se usavam as armas de outrora, que eram espadas e os canhões avançados e o armamento bélico evoluiu muito, não, os tanques, não, mas não é só isso. Jesus se referia também à guerra na família, que é uma vivência difícil junto aos parentes e a outros grupos também. Quem disse que a nossa atividade profissional, onde nós frequentamos, é tarefa fácil? Não, não é tarefa fácil. Requer que tenhamos um entendimento maior da importância da convivência social, que são muitas pessoas de classes diferentes, de formações diferentes, de culturas diferentes, de criações diferentes. Então, nós precisamos compreender todo, digamos, esse caldeirão que envolve todas as pessoas e nós precisamos buscar a harmonia, precisamos buscar a paz, tarefa que sabemos que não é tão fácil também, né? Nas casas espíritas, tantas vezes, nós temos conhecimentos de divergências em casas espíritas e que acabam, muitas vezes, né, havendo uma divisão, né? Então, Jesus vai citar o exemplo da espada, né? Que Jesus, quando está para ser preso, vem o soldado mau prender Jesus e Pedro retira a sua espada para cortar a orelha que Jesus vai repor. E Jesus diz para Pedro, Pedro, embainha a tua espada, e que João vai relatar lá no seu Evangelho, no capítulo 18, nos versículos 10 a 11, né? Então, o que é essa figura da espada que é preciso que compreendamos bem, né? É aquela cujo detentor, simbolicamente, em ação própria, ele vai cortar o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ódio, a sua intolerância, a sua impaciência, a sua vingança. Olha quantos vícios nós devemos superar. Esse é o bom combate e que cabe a todos nós manter em nós mesmos, né? Então, o que é um aparente paradoxo, né? Quando nós começamos a examinar, nós vamos ver que ele está em absoluta consonância com os ensinamentos de Jesus. E como é que conseguir essa paz que Jesus nos ensinou? Buscar o progresso, nós temos no Livro dos Espíritos, né, na parte 3, a lei do progresso, né, dentre as leis morais, trabalhar no bem, estudo e trabalho constantes, o que nós fazemos em nossas casas espíritas, porém, requer vontade, requer esforço, requer dedicação, requer abnegação, requer persistência, né? Nós sabemos que não é só a casa espírita, né? Tantas ações dessa natureza temos visto nesse tempo de pandemia, né? E a doutrina espírita, né, esclarecedora e consoladora, nos indica caminhos seguros para que possamos alcançar a paz que Jesus nos ensinou com base nas leis divinas. A lei de justiça, amor e caridade, nós temos lá no Livro dos Espíritos, nessa parte terceira que falamos, né, tá lá, das questões 873 a 892, que vale a pena visitar para compreendermos um pouco melhor. Sem me alongar, mas eu separei aqui, muito rapidamente, só para deixar registrado, como este assunto da paz, ele foi bem tratado na nossa doutrina espírita. Algumas pequenas referências no Livro dos Espíritos, justamente a terceira parte, que fala no item 8, lá na lei do progresso, que mencionei ainda há pouco, né? Quando a lei de Deus constituir a base da lei humana, os povos praticarão a caridade e viverão felizes e em paz. Na segunda parte, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, nas dissertações espíritas, no capítulo 26, uma belíssima mensagem de São Vicente de Paulo, da felicidade que a paz e a união proporcionam. O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 3, quando ele vai falar na beneficência, é na caridade que deveis procurar
a paz do coração e o contentamento da alma no céu e inferno, na primeira parte, tem lá os milagres do Evangelho, tem lá na primeira parte, fala do céu e inferno, e na segunda parte, que vai falar dos espíritos felizes, sofredores, suicidas, que mencionam tantas vezes a questão da paz. No capítulo 15 de A Gênesis, os milagres do Evangelho, a aparição de Jesus após a sua morte, quando chega no meio dos seus discípulos e diz: a paz seja convosco, não vos assusteis, sou eu. Então, na Revista Espírita, nós temos várias passagens que tratam da paz também. Então, qual é o resultado dessa paz com o entendimento e a vivência das leis divinas? É um profundo silêncio interior, é serenidade, é harmonia e é consciência tranquila. Quando nós viermos evoluindo, nós seguramente atingiremos a esse estágio. Se a gente tivesse que fazer uma síntese dos ensinamentos de Jesus sobre a paz, nós diríamos que o inesquecível Mestre Jesus nos ensina é que quando pusermos efetivamente em prática os seus ensinamentos, nós encontraremos a paz, inclusive para entendermos e atendermos às exigências da lei divina. No sentido que trabalhar e sofrer são processos naturais, sim, do nosso aperfeiçoamento e da nossa evolução espiritual. Não podemos nos esquecer que vivemos num planeta de expiação e de provas, Essa paz que nós buscamos não é um presente, meus irmãos, mas sim uma conquista individual. É importante que estejamos em paz para disseminá-la ao redor de todos nós. Todos nós temos as possibilidades e a capacidade de disseminar a paz em torno daqueles ambientes onde frequentamos. Quem quer que sejam as pessoas que estejam conosco. E eu gostaria de terminar este assunto, que com certeza nós poderíamos nos alongar bastante, mas lembrando daquele que abandonou o berço de ouro que nasceu para uma vida muito, muito simples, com humildade, mas com muita alegria, com uma dedicação extraordinária aos pobres e um grande amor pela natureza e pelos animais. Nós estamos falando de Francisco de Assis. E na belíssima oração, que é conhecida como oração da paz, ou a oração de São Francisco de Assis, nós vamos retirar um pequenino trecho. É uma belíssima oração, nós conhecemos, mas só a que é bem a propósito da temática de hoje. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Que isso seja uma reflexão para nós, que isso consiga efetivamente sensibilizar os nossos corações e que possamos levar para a nossa vida prática, pensando nos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos encerrar as atividades de hoje com uma prece. Vamos orar, meus irmãos, unindo-nos a Deus, nosso Pai amoroso, e, num gesto de louvor, reconheçamos a grandiosidade e a beleza da sua criação. Agradecemos a esse Pai de bondade por mais esta reencarnação na Terra, para o nosso aprimoramento espiritual, com a possibilidade do estudo do Evangelho de Jesus
e os esclarecimentos da nossa doutrina espírita. Que esta nossa oração possa, como singela demonstração de agradecimento, alcançar o nosso Mestre, irmão e amigo Jesus, que recebe e ampara todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Pedimos que os benfeitores espirituais do Seir sigam inspirando e amparando os dirigentes, os tarefeiros, os colaboradores e os frequentadores deste centro espírita na realização das suas atividades de acolhimento, de atendimento, de esclarecimento e de consolo para todos aqueles irmãos aqui atendidos nos planos material e espiritual. Rogamos a Deus, Pai de amor supremo, para que esta oração possa alcançar todos os nossos irmãos em humanidade, neste momento do testemunho a que todos estamos submetidos. Que a água que trazemos neste momento possa ser fluidificada a fim de que contenha a medicação que necessitamos para o nosso corpo e para a nossa alma. Esforcemo-nos para que a fé, a resignação, a força, a coragem e, sobretudo, a esperança estejam presentes em nossa vida diária, porque já temos a certeza da vida futura, já temos a certeza de que a lei da justiça, amor e caridade está presente nos desígnios do nosso Pai de misericórdia, neste atual estágio do processo educativo, e que todos estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Que assim seja, graças a Deus.